Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? E se essa pessoa fosse um herdeiro milionário disfarçado, e essa ajuda mudasse a sua vida para sempre? Ela só queria fazer o bem, mas acabou se envolvendo com um homem cercado por segredos, fortuna e poder. Não saia do vídeo, essa história vai te prender até o fim com reviravoltas emocionantes, romance inesperado e um final surpreendente. Deixe nos comentários, você ajudaria alguém na rua sem saber quem é? Curta o vídeo se você acredita no poder do destino. Compartilhe com quem ama uma boa história de amor. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. O céu estava cinza naquela manhã de terça-feira. As nuvens densas não hesitaram em liberar uma chuva fina, insistente, que molhava a cidade inteira como se quisesse lavar todas as suas dores. O relógio de pulso de Clara marcava 06:57. Ela apertou o passo pela calçada da rua Domingos Navarro, segurando o guarda-chuva com uma mão e com a outra protegendo a bolsa contra o corpo. Estava atrasada, de novo. Trabalhava como atendente em uma pequena confeitaria no centro. E embora adorasse o cheiro de pão fresco pela manhã, a rotina era dura. Saía todos os dias antes do sol nascer. Enfrentava 2 ônibus e ainda assim não escapava do olhar torto da dona da loja sempre que chegava após as 7. Os carros passavam com pressa, levantando respingos da água acumulada nos buracos do asfalto. Os transeuntes corriam encolhidos, cada um mergulhado em seu próprio mundo. Clara, por outro lado, tentava manter os olhos atentos à frente, mas foi um movimento no chão que prendeu seu olhar. Ali, quase na esquina da próxima quadra, estava um homem caído. Tinha a aparência de quem havia passado a noite na rua. Roupas encharcadas, sem casaco, cabelos grudados na testa. O rosto estava parcialmente virado para o chão, mas ela notou uma expressão de dor, como se ele mal conseguisse se mover. Por um instante, pensou em seguir em frente. Estava atrasada, aquilo não era problema dela. Quantas pessoas não fingiam que não viam? Mas algo dentro dela, algo que tinha mais a ver com sua criação do que com lógica, a fez parar. Respirou fundo, olhou ao redor e correu até ele, sentindo o coração bater acelerado. "Moço!" chamou, ajoelhando-se mesmo com o chão molhado. "O senhor está bem?" O homem gemeu baixo, abrindo os olhos lentamente. Eram castanhos, intensos, e por um segundo encararam Clara como se ela fosse uma miragem. "Água!" ele murmurou, a voz rouca. Clara tirou uma pequena garrafinha da bolsa e lhe ofereceu. Ele bebeu com dificuldade, as mãos tremendo. Ela reparou nos detalhes. Apesar das roupas molhadas e do rosto machucado, havia algo incomum ali. As mãos eram limpas, bem cuidadas. Os sapatos, embora sujos de lama, pareciam de couro caro. Não era um homem em situação de rua comum. "O que aconteceu com você?" perguntou, olhando em volta, com medo de alguma emboscada. "Foi assaltado?" "Eu não sei." Ele respondeu, levando a mão à cabeça, claramente confuso. "Sinto que caí. Estou tonto." "Consegue se levantar?" Ele tentou, mas mal conseguiu apoiar o corpo. Clara então tomou uma decisão rápida. Largou o guarda-chuva, colocou o braço dele sobre os ombros e fez força para ajudá-lo. Era pesado. O corpo dele encostando no dela causava uma estranha sensação de calor, mesmo com o frio da chuva. Com esforço, ela conseguiu levá-lo até uma padaria próxima que ainda estava fechando à noite. Sentou-o em um banco sob a marquise e correu até o dono da padaria, que limpava o chão. "Moço, por favor, me ajude. Esse homem precisa de socorro." O padeiro resmungou, mas acabou cedendo. Trouxe uma toalha velha e emprestou o telefone fixo para Clara ligar para a clínica popular a 2 quadras dali. Enquanto isso, ela observava o homem deitado, pálido, de olhos fechados. Por que aquilo a tocava tanto?
Não sabia o nome dele, não sabia de onde veio e mesmo assim sentiu uma urgência estranha, como se aquele momento fosse mais importante do que parecia. Quando a ambulância simples chegou, ele já estava um pouco mais consciente. Antes de ser levado, segurou o braço de Clara com força inesperada. "Obrigado", sussurrou, "por não me ignorar." Ela sorriu, tentando disfarçar a inquietação que sentia. "Qual é o seu nome?" "Léo", respondeu ele com esforço. Então foi levado. Clara voltou para o trabalho encharcada, cansada e atrasada. Levou uma bronca enorme da chefe, que ameaçou cortar o ponto. Mas naquela manhã, nada parecia mais importante do que aquele momento. O rosto dele, o jeito como agradeceu, o mistério no ar, tudo parecia tirado de um livro ou talvez de um sonho. Naquela noite, antes de dormir, Clara pensou nele. Quem era Léo? Por que estava ali, sozinho, machucado, vestido como alguém que não deveria estar naquela situação? Ela não sabia, mas sua vida acabara de mudar. Os dias seguintes pareciam caminhar em câmera lenta. Clara voltava à rotina, mas o nome dele ainda ecoava dentro de sua mente. Léo. Um nome simples, comum até, mas que agora tinha um peso especial. A imagem dele ali, encharcado, frágil, ferido e com um olhar que parecia esconder um universo inteiro, não saía de seus pensamentos. Era como se tivesse sido arrastada para uma história que não era sua, mas da qual já não conseguia escapar. Na manhã de sexta-feira, Clara decidiu fazer algo que raramente fazia: sair do trabalho mais cedo. Foi até a clínica popular, onde o deixara dias antes. O recepcionista, um senhor de meia idade com óculos caídos no nariz, parecia hesitante em passar informações. Mas ao ver o rosto insistente e genuinamente preocupado de Clara, acabou cedendo. Ele ficou em observação por 2 dias. "Saiu ontem à noite, acompanhado por um motorista particular", disse, franzindo a testa. Aliás, estranho, não parecia ser alguém que vive na rua. O carro era de luxo, mas ele foi discreto. Disse apenas que precisava descansar e agradeceu muito a quem o ajudou. Uma moça chamada Clara. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Motorista particular? Carro de luxo? Aquilo não batia com a imagem que ela tinha de um homem caído na rua, sem documentos, confuso e vulnerável. Agora as peças começavam a parecer ainda mais fora do lugar. Por que ele estava naquela situação então? No caminho de volta para casa, Clara repassava tudo. Talvez tivesse sido assaltado, ou talvez fugido de algo. Não fazia sentido, mas tudo nela dizia que havia algo maior escondido por trás daquele olhar abatido. E o que mais a atormentava era: por que ele não a procurou? Ela havia se envolvido, se preocupado, feito mais do que a maioria faria. Será que ele nem pensou em agradecê-la de novo? Teria simplesmente esquecido? Naquela noite, o celular de Clara vibrou com uma mensagem desconhecida. Número desconhecido. "Clara, aqui é o Léo. Você tem 1 minuto?" Seu coração quase parou. Ela leu a mensagem 1, 2, 3 vezes, para ter certeza de que era real. Um misto de alívio e ansiedade a dominou. Ela respondeu com os dedos trêmulos. "Claro que sim. Está bem? Onde está?" "Léo, estou melhorando. Queria muito te ver, se puder." Ela hesitou. Ainda não sabia o que pensar dele, mas a curiosidade e algo mais falou mais alto. "Amanhã. Café Frida, às 10 horas. Léo, estarei lá." No dia seguinte, Clara escolheu com cuidado uma roupa simples, mas bonita. Um vestido floral azul marinho com um casaquinho leve por cima. Não queria parecer que estava tentando impressionar, embora soubesse, lá no fundo, que era exatamente isso que estava fazendo. Chegou ao Café Frida às 09h55. O local, charmoso e cercado por livros nas paredes, era o tipo de ambiente que ela gostava. Tranquilo, discreto, quase íntimo.
Quando o sino da porta tocou às 10 em ponto, ela se virou e o viu, Léo, mas não o mesmo Léo caído e machucado da calçada. Este estava limpo, com os cabelos penteados, vestindo uma camisa branca impecável, calça jeans de corte perfeito e um blazer cinza claro, que não era de loja de departamento. Seus sapatos brilhavam e o perfume dele invadiu o ambiente com uma fragrância leve, sofisticada. Ela o encarou, surpresa. "Olá, Clara", ele disse com um sorriso tímido, mas sincero. "Que bom te ver. Você parece diferente", foi tudo o que conseguiu dizer. Ele riu suavemente. Eu imagino." Sentaram-se. Clara não disfarçava a curiosidade. "Então, o que aconteceu com você naquele dia? Quem é você, Léo?" Ele suspirou. Seus olhos a fitaram com uma intensidade quase desconcertante. "A verdade é que eu precisava sumir por um tempo. Estava sufocado. Minha vida estava uma bagunça e eu precisava pensar. Acabei saindo de casa sem avisar ninguém. Sem seguranças, sem celular. Caminhei sem rumo. Foi imprudente e acabei sendo assaltado. Levaram tudo, inclusive os sapatos. Me agrediram. Acordei confuso. E aí você apareceu." Clara sentiu a garganta apertar. Era estranho ouvir tudo isso. Ele falava com sinceridade, mas algo ainda parecia estar sendo omitido. "Você tem motorista? Roupas caras. Quem exatamente é você?" Ele hesitou. "Meu nome completo é Leonardo Albuquerque de Sá." Ela arqueou as sobrancelhas. "Esse nome parece familiar." Ele assentiu lentamente. "Meu avô foi fundador do Grupo Sá, um conglomerado de empresas. Eu sou o herdeiro, sim, ou pelo menos era. Estou afastado da diretoria. Há uma disputa familiar interna e, sinceramente, não me orgulho de nada disso. Estava cansado de ser apenas mais um nome poderoso numa lista de homens ricos e solitários." Clara ficou em silêncio. Não esperava aquilo. "E por que me procurou?" Ele sorriu com doçura no olhar. "Porque você foi a única pessoa nos últimos meses que me tratou como um ser humano, sem saber quem eu era, sem interesse, apenas bondade." Ela corou. Queria dizer algo, mas as palavras não vinham. "Eu queria te agradecer e te conhecer melhor, se você me permitir", completou. Clara sentiu o coração acelerar. Não sabia se era medo ou entusiasmo, mas naquele momento percebeu que o destino havia colocado aquele estranho no caminho dela. E agora? A partir daquele sábado, o mundo de Clara começou a mudar, mesmo que ela ainda não percebesse por completo. A conversa no Café Frida ecoava em sua mente como uma música suave, dessas que a gente canta mentalmente sem nem notar. As palavras de Léo, seu olhar sincero, o modo como segurava a xícara de café com as duas mãos, como se precisasse se ancorar em alguma realidade mais simples. Tudo nela havia sido afetado por aquela manhã. Ele era real. E também era o herdeiro de um império. Nos dias que se seguiram, eles mantiveram contato constante. Léo não a sufocava, mas também não desaparecia. Mandava mensagens curtas, mas sempre delicadas. Às vezes eram apenas coisas bobas, como "vi um pão de mel hoje e pensei em você", ou "hoje sonhei que estávamos debaixo de chuva outra vez, mas você sorria." Cada pequena mensagem fazia Clara sorrir sozinha, o coração batendo acelerado. Mas ao mesmo tempo, ela tentava manter os pés no chão. Ainda não sabia se podia confiar plenamente. Por que um homem como ele, herdeiro de fortuna, olharia para alguém como ela? E mesmo que estivesse sendo sincero, onde isso tudo iria dar? Na sexta-feira à tarde, ela recebeu uma nova mensagem. "Gostaria de te ver, sem roupas caras, sem histórias pesadas, só eu e você. Pode ser um chá amanhã na minha casa?" Clara leu e releu. Sua primeira reação foi desconfiar. Na casa dele?
Parecia ousado demais, mas antes que pudesse responder com frieza, ele completou: "Não é o que parece. É um chalé que aluguei para descansar. Nada de luxo, só paz. Eu cozinho. Você escolhe o chá." Ela sorriu. Aquilo era inesperado. Autêntico. Simples. Como ela. "Tá certo. Levo biscoitos." Feito. O sábado amanheceu com o céu aberto, o tipo de dia que parecia querer compensar todas as chuvas da semana anterior. Clara colocou um vestido de algodão claro e amarrou o cabelo em um coque bagunçado. Fez questão de levar uma sacola com biscoitos amanteigados caseiros, sua receita favorita desde a infância. Chegar ao endereço que Léo enviara foi uma surpresa agradável. O lugar era realmente um chalé simples, de madeira clara, rodeado por árvores e com uma vista encantadora para um pequeno lago. Não era ostentoso. Era aconchegante. Ele abriu a porta com um sorriso enorme no rosto. "Chegou bem?" "Melhor do que imaginei. Esse lugar é lindo, Léo. E agora está ainda mais," respondeu ele sem rodeios. Ela corou, rindo. "Já começou com cantadas?" "Não, só sendo sincero, entraram." O aroma de chá de hortelã invadia o ar, misturado ao cheiro sutil de canela. A casa era decorada com objetos simples, mas com personalidade. Clara notou livros empilhados na estante, uma manta jogada sobre o sofá, uma xícara quebrada colada com cuidado. "Você mora aqui?" "Não, mas quis um lugar que fosse mais meu, sem olhares, sem compromissos, sem gente tentando me moldar o tempo todo. Aqui eu respiro." Ela assentiu, compreendendo. "Acho que todo mundo precisa de um lugar assim. E você, tem o seu?" "Não, mas sempre quis ter. Meu quarto serve às vezes," disse com um sorriso melancólico. Ele a guiou até a mesa posta, na varanda com vista para o lago. Havia um bule de chá fumegante, 2 xícaras, frutas cortadas com cuidado e pães de queijo ainda quentes. "Eu fiz. Se estiverem ruins, a culpa é do YouTube," disse ele, arrancando uma risada de Clara. "Agora quero provar com ainda mais curiosidade." Sentaram-se e passaram a comer enquanto conversavam. O assunto fluiu leve. Infância, livros favoritos, comidas que odiavam, histórias embaraçosas de adolescência. Clara falava com os olhos brilhando quando citava a da avó, que a ensinara a cozinhar. Léo, por sua vez, contava sobre como teve aulas de etiqueta ainda pequeno e como odiava cada segundo. "Me diz uma coisa," disse Clara, encarando-o com doçura. "Como é viver em um mundo com tanto dinheiro? É tudo mais fácil?" Ele pensou por um segundo. "É tudo mais ruidoso. Você precisa desconfiar de quase todo mundo. As pessoas querem o que você tem, não quem você é. Você passa a duvidar até de si mesmo. Dinheiro não compra paz, Clara. Às vezes ele afasta." Ela ficou em silêncio por um instante. "Sabe que isso soa meio irônico? Porque a maioria das pessoas luta desesperadamente por isso. Eu sei, e não estou reclamando de verdade, só explicando. Com você, eu não preciso fingir nada. Eu posso ser o Léo, só Léo. E isso te basta? Se você estiver aqui..." "Sim." Ela desviou o olhar, tímida, mas por dentro o coração dançava. O sol já começava a descer, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, quando a conversa se voltou para algo mais pessoal. "Posso te fazer uma pergunta?" Ele disse com voz suave. "Claro! Por que você parou para me ajudar?" Ela pensou por um momento. "Por que você parecia sozinho, perdido? E por que..." "Eu já estive no lugar de quem precisa de ajuda e só encontra portas fechadas. Você passou por dificuldades?" Ela assentiu, olhando para o horizonte. "Minha mãe nos abandonou quando eu era pequena. Meu pai trabalhava demais. Cresci, basicamente, com minha avó, que fazia de tudo para manter a casa de pé. Trabalhei desde cedo, nunca tive luxo, mas sempre tive dignidade. E aprendi que às vezes o que salva alguém é só um gesto simples." Léo segurou sua mão com cuidado.
Obrigado por ter me salvado, Clara. Ela não respondeu. Mas o modo como seus dedos apertaram levemente os dele já dizia tudo. Ali, naquele chalé rodeado pela natureza e pelo silêncio, algo profundo havia nascido. Eles não precisavam de declarações dramáticas ou promessas impossíveis. Bastava aquele momento, aquela tarde, aquele olhar compartilhado sobre o lago calmo. A conexão entre eles era inegável, mas Clara, ainda com o coração machucado por tudo o que a vida lhe ensinara, sabia que sentimentos bonitos demais podiam ser frágeis. E ela ainda não sabia que por trás do sorriso de Léo existiam segredos mais profundos, que em breve mudariam tudo entre eles. O sábado seguinte parecia comum. Clara acordou cedo, tomou seu café preto com pão na chapa, como fazia desde sempre, e se preparou para mais um dia comum de trabalho na confeitaria. Mas nada naquele dia seria comum. No meio da manhã, o celular vibrou com uma nova mensagem de Léo. Você tem um vestido bonito, Clara, do tipo que faria você se sentir poderosa? Ela franziu a testa, surpresa. Tenho um azul que usei no casamento de uma prima. Por quê? Então, use ele hoje, às 19 horas. Vou te buscar. Tenho um convite para você. Convite para quê? Para conhecer um lado do meu mundo que ainda não conhece. O coração dela disparou. Por mais que soubesse que Léo era um homem envolvido com uma das famílias mais influentes do país, ele havia se esforçado, desde o início, para manter tudo leve, longe da ostentação. Agora, de repente, queria apresentá-la a esse lado? Por quê? As dúvidas a rondavam, mas a curiosidade venceu. Às 18h30, Clara estava pronta. O vestido azul marinho que caía como uma luva, os cabelos soltos em ondas naturais, a maquiagem, leve que apenas realçava a beleza que ela sempre carregou, mesmo sem notar. O reflexo no espelho parecia o de outra mulher. Uma que por dentro tremia de nervoso. Às 19 horas em ponto, Léo estacionou em frente à casa dela em um carro preto elegante, com vidros escurecidos. Ele saiu e correu até o portão com um sorriso que a fez se esquecer por um momento de todas as suas inseguranças. Você está deslumbrante. E você parece nervoso, retrucou sorrindo. É porque estou. Nunca quis tanto impressionar alguém. Ele abriu a porta do carro para ela e seguiu para o destino misterioso. Durante o trajeto, Léo manteve a mão sobre a dela e, embora não dissesse exatamente para onde iam, garantiu. Você pode sair quando quiser, mas quero que veja com os seus próprios olhos o mundo do qual até agora te protegi. Ela assentiu, com o coração acelerado. O carro parou diante de um enorme portão dourado, com segurança privada e holofotes iluminando o jardim suntuoso de uma mansão colonial impecável. Clara engoliu em seco. Já havia visto festas assim pela televisão, mas estar ali, prestes a entrar, era outra coisa. O que é isso, Léo? É uma festa beneficente. Meu avô organiza todos os anos. Eu deveria fazer parte disso, mas me afastei. Hoje decidi voltar. E queria que você estivesse ao meu lado. Os olhos dela brilharam, mas uma pontinha de medo crescia em seu peito. E se ela não fosse bem-vinda? E se não se encaixasse? Mas já era tarde para recuar. Eles desceram do carro. Um manobrista levou o veículo e imediatamente uma mulher loira exuberante se aproximou de Léo. Léo, meu querido, e disse com um abraço exagerado. Finalmente deu as caras. Oi, Marina, esta é Clara, disse ele firme, segurando a mão de Clara com força. Minha convidada especial. A mulher mediu Clara dos pés à cabeça com um sorriso educado, mas frio. Encantada. Aproveite a noite, disse, e desapareceu no meio da multidão elegante. Léo guiou Clara para dentro da mansão. O salão principal era de tirar o fôlego. Lustres de cristal, músicos tocando ao vivo, garçons servindo canapés que Clara mal sabia pronunciar. Sentiu-se deslocada,
Mas Léo estava ao seu lado, sempre com o olhar atento e gentil. Durante boa parte da noite, ele a apresentou a algumas pessoas. Explicou que ela havia sido essencial em sua vida nos últimos dias. Alguns sorriram com simpatia, outros apenas disfarçaram o espanto. Em um canto mais tranquilo, Léo pegou 2 taças de vinho e estendeu uma a ela. Está tudo bem? Comigo sim, mas com você eu não sei. Você está estranho. Estranho. Como tenso, como se estivesse esperando por algo. Ele desviou o olhar. O maxilar levemente tenso, os olhos vagando pelo salão. Você está certa, admitiu. Meu pai está aqui, e acredite, ele não vai gostar de nos ver juntos. Por quê? Porque ele já tem planos para mim. Um casamento de conveniência. E com Marina, aquela mulher loira da entrada. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E por que me trouxe aqui, então? Porque eu me recuso a viver preso em uma gaiola dourada, porque eu precisava que você soubesse antes que outros te dissessem. Porque eu gosto de você, Clara, muito. Ela abriu a boca para responder, mas naquele instante, um homem de expressão severa e terno impecável se aproximou. Leonardo, disse o homem com um leve aceno. Podemos conversar? Léo respirou fundo e se voltou para Clara. Me dá um minuto? Ela assentiu, engolindo a ansiedade. Os minutos pareceram horas. Do outro lado do salão, Clara via gestos exaltados, olhares duros, e Léo tentando manter a calma. Até que, repentinamente, ele voltou, com o semblante firme e decidido. Você está bem? Perguntou ela. Estou, mas cansei de fingir. Não quero mais seguir regras que não fazem sentido. Hoje é o dia em que eu escolho quem quero ao meu lado. E ali mesmo, diante de dezenas de olhares curiosos, Léo segurou o rosto de Clara com delicadeza e a beijou. O beijo não foi precipitado, não foi tímido. Foi intenso, real, cheio de tudo. O que eles haviam segurado por semanas. A música parecia desaparecer. As vozes ao redor se tornaram borrões. Era só ele e ela, e um universo inteiro condensado naquele toque de lábios. Quando se separaram, Clara ainda estava com os olhos fechados. O mundo girava de outro jeito agora. Eu devia estar com medo, disse ela ainda atordoada. Mas está? Ela abriu os olhos e sorriu. Não, não estou. Ele segurou sua mão. Então me deixa te mostrar que o amor pode existir até onde ninguém acredita mais. Que nem tudo precisa ser interesse, aparência ou dinheiro. Clara o olhou com ternura. Pela primeira vez, ela acreditou que talvez o destino tivesse mesmo colocado aquele homem no seu caminho. Não por acaso, mas por propósito. Naquela noite, sob as luzes opulentas de uma festa onde ela nunca sonhou estar, ela não era apenas a garota que vendia doces pela manhã. Era a mulher que havia conquistado o coração do homem que tinha tudo. E ainda assim, precisava dela para ser completo, mas o que ela não sabia é que os segredos dele ainda estavam longe de terminar. O beijo de Léo ainda pulsava nos lábios de Clara, como se tivesse deixado uma marca que nem o tempo seria capaz de apagar. Ela dormiu pouco naquela noite. Depois da festa, Léo a levou para casa, em silêncio. Nenhum dos dois sentia necessidade de dizer muito. A conexão entre eles estava no olhar, na respiração ofegante, no aperto leve de mãos entre os bancos de couro do carro. Mas quando ela chegou em seu pequeno quarto, de paredes descascadas e com uma estante improvisada feita de caixotes, a realidade bateu à porta. Ela havia beijado o herdeiro de um império, em público, na frente de todos, e ele a havia escolhido, mas o que isso significava? Clara não era ingênua. Sabia que não estava entrando em um conto de fadas. O mundo de Léo era diferente. Ele vinha de um universo onde pessoas eram ensinadas a amar com cláusulas, alianças tinham valor político e casamentos se faziam por estratégia, não por emoção. Ela, por outro lado, viera da simplicidade. Sabia o peso de cada centavo e o valor de cada gesto verdadeiro.
Então por que ele a escolheria? Essa pergunta não a deixava dormir. Na manhã seguinte, antes mesmo do despertador tocar, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Léo. Clara, você está bem? Ela encarou o visor por alguns segundos. Tinha vontade de responder com sinceridade, mas estava confusa demais para fingir qualquer coisa. Não sei. Podemos conversar? Estou indo. Ela nem teve tempo de se trocar. 20 minutos depois, ele estava em sua porta, segurando 2 cafés quentes e um saco de pão de queijo. Achei que podia amenizar qualquer conversa difícil com café e carboidratos, brincou ele, tentando aliviar o clima. Clara abriu espaço para ele entrar, ainda de pijama, cabelo bagunçado e olhos inchados de sono. Eu não sei se posso fazer parte do seu mundo, Léo. Ele se sentou na cadeira de madeira diante dela, os cotovelos apoiados, nos joelhos, olhando nos olhos dela como se cada palavra fosse um fio prestes a se romper. Eu entendo como se sente. E não vou mentir, é complicado. Meu pai está furioso. Disse que expus a família ao ridículo, que preciso desfazer isso antes que manche nosso nome. E o que você vai fazer? Ele respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Eu disse que não volto atrás, que foi minha escolha, que você é minha escolha. Ela desviou o olhar. Mas e se esse mundo for cruel demais para mim? Eu não sei lidar com jogos. Eu não sei sorrir quando me olham com desprezo. Ontem eu vi o olhar da Marina. Ela me olhou como se eu fosse uma mancha na toalha de linho daquela festa perfeita. Você não é uma mancha, Clara. Você é a única coisa verdadeira que eu tenho agora. Mas por quanto tempo isso vai durar? Você é parte da elite, Léo. E elites não perdoam rebeldias como essa. Vai chegar o momento em que vão te pressionar até você se dobrar. Então que me dobrem. Mas vão ver que mesmo quebrado, eu vou continuar dizendo o seu nome. Clara sentiu os olhos marejarem. E se for você a se magoar primeiro? Você acha que eu não tenho medo, Clara? Eu nunca enfrentei o meu pai. Nunca. Eu fui criado para obedecer, para representar. Eu sabia dançar valsa antes de saber andar de bicicleta. Mas você me mostrou outra coisa. Você me ensinou que o que é simples pode ser imenso, que o que é honesto tem valor. Eu quero viver essa verdade, mesmo que custe caro. Ela não sabia se acreditava. Queria acreditar. Mas o medo era um inimigo sorrateiro. Ele se infiltrava nas frestas da esperança e lançava dúvidas onde antes havia fé. Clara suspirou, pegando o café da mão dele. Eu preciso de tempo e espaço. Você quer que eu me afaste? Não, mas eu preciso entender o que está acontecendo comigo, com a gente. Preciso saber se estou entrando num sonho ou num pesadelo. Léo ficou em silêncio. Assentiu devagar. Eu entendo. Mas saiba que não estou indo embora. Eu só vou até onde você deixar. Ele se levantou, deixou o pão de queijo sobre a mesa e a beijou na testa antes de sair. Clara sentiu a ausência dele como um vácuo. Durante os dias seguintes, não se falaram. Ela se jogou no trabalho, tentando ocupar a mente, mas não adiantava. A imagem de Léo, a força daquele beijo, o brilho honesto no olhar dele, tudo ainda estava ali. Na quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Enquanto atendia um cliente na confeitaria, ouviu um barulho lá fora. Era um tumulto pequeno de gente cochichando. Ao sair para ver, deparou-se com um envelope sobre a porta. Dentro havia uma carta manuscrita. Era de Léo. Clara, já se passaram 4 dias. Não dormi direito em nenhum deles. A cada silêncio seu, meu coração pulsa mais alto tentando gritar por você. Sei que está assustada. Eu também estou. Mas só a verdade é capaz de nos libertar. Me encontre amanhã às 17 horas no chalé. Só nós 2. Se não quiser ir, vou. Entender, mas estarei lá esperando por você até o último raio de sol desaparecer. Ela passou o resto do dia indecisa, mas quando o relógio marcou 16h30, já estava a caminho.
Ao chegar, encontrou o chalé com a porta entreaberta, uma vela acesa sobre a mesa e a mesma trilha instrumental suave que ele colocara da outra vez. Léo estava lá, encostado na janela, olhando para o lago. Ele se virou assim que a viu. Não disse nada, apenas caminhou até ela e, sem pedir permissão, a envolveu em um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. "Eu senti sua falta", sussurrou ele. "E eu, a sua", respondeu Clara com voz embargada. Eles se olharam em silêncio e então ela falou: "Eu ainda tenho medo, mas tenho mais medo ainda de perder isso antes mesmo de tentar." Léo sorriu com os olhos. "Eu nunca estive tão certo de algo. E se você quiser, vamos enfrentar juntos. Todo o resto é detalhe." Ela assentiu. E, mais uma vez, os lábios deles se encontraram. Agora com mais entrega, mais verdade, mais urgência. Ali, na serenidade daquele chalé afastado, dois mundos se beijaram. E pela primeira vez, deixaram de ser opostos. O reencontro de Clara e Léo parecia selar uma nova fase entre eles. Depois daquele beijo no chalé, tão sincero e repleto de promessas silenciosas, eles passaram horas abraçados, sentados no sofá com uma manta dividida entre os dois, trocando histórias, carinhos e olhares carregados de algo mais profundo que desejo, cumplicidade. Mas a calmaria não duraria. A tempestade ainda se preparava para desabar, e Léo sabia disso. Ele só não sabia como evitar que Clara fosse atingida por ela. No dia seguinte, Clara acordou com uma mensagem dele. "Hoje preciso te contar tudo, sem esconder nada, antes que alguém o faça por mim. Me encontra às 18 horas, no Jardim do Solar do Sá." Ela estranhou. O Solar do Sá era a sede ancestral da família de Léo, uma mansão conhecida por abrigar encontros decisivos e suntuosos da elite empresarial. Já ouvira falar do lugar nos jornais, mas jamais imaginou que um dia entraria nele. Mesmo receosa, decidiu ir. Vestiu algo simples, mas bonito. Uma saia clara, uma blusa azul suave e prendeu os cabelos num coque baixo. Pegou o ônibus até onde conseguiu. E depois de uma curta caminhada, lá estava ela, diante de um portão de ferro ornamentado com brasões dourados, onde dois seguranças a esperavam. "Senhorita Clara?" perguntou um deles. "O senhor Leonardo a aguarda." Entrou com o coração aos pulos. A mansão era como um palácio, jardins impecáveis, estátuas clássicas, fontes murmurantes. No fundo, sob um caramanchão envolto por flores brancas, Léo a esperava, sentado, visivelmente tenso. Ao vê-la, se levantou de imediato. "Achei que você não viria", disse ele aliviado. "Estou aqui." "O que está acontecendo, Léo?" Ele indicou que ela se sentasse ao seu lado. Respirou fundo, olhou nos olhos dela com uma mistura de culpa e vulnerabilidade. "Meu pai está perdendo o controle do grupo empresarial. O conselho quer afastá-lo por má gestão. E a única maneira dele manter o poder é através de mim." "Como assim?" "Ele quer que eu assuma o lugar dele, como rosto novo, jovem, renovador, mas só se eu me casar com Marina, a filha do presidente do maior investidor do grupo. Um acordo, uma aliança." Clara sentiu como se o chão sob seus pés tivesse sido retirado. "Mas você já disse que não. Quer isso, que me escolheu." "E é verdade. Mas, Clara, isso vai além de mim. Se eu recusar, minha família perde tudo. E há dezenas de empresas, milhares de funcionários. Pessoas que dependem disso." Ela se levantou, sem conseguir esconder a decepção. "Então está dizendo que você pode voltar atrás?" "Não!" Ele se levantou também, pegando-a pelas mãos. "Eu estou dizendo que estou sendo pressionado, como nunca fui, mas não vou me curvar. Só queria que você soubesse o peso que isso tem, para mim, para todos. Então, por que me trazer até aqui? Para dizer que seu amor tem prazo de validade? Não, eu te trouxe porque quero lutar com a verdade.
Você precisa saber que, se escolher ficar comigo, vai ter que enfrentar um sistema inteiro que vai tentar te esmagar. Vão te humilhar, vão tentar te afastar de mim. Não quero te prometer um conto de fadas. Só quero saber se você aguenta a tempestade comigo. Os olhos de Clara estavam marejados. Eu não tenho sobrenome de ouro. Não uso salto agulha. Nem bebo vinho caro. Eu sou só eu. A mulher que um dia te ajudou sem saber quem você era. E agora, parece que estou sendo testada por ser quem sou. Justamente por isso eu te amo, Clara, disse ele, com a voz embargada. Porque você nunca precisou de nada disso para ser incrível. Ela respirou fundo, enxugando os olhos com as costas da mão. E o que você vai fazer? Léo caminhou até uma pequena mesa sob o caramanchão e pegou um envelope. Entregou a ela. Isso é uma cópia da carta que entreguei ao conselho do Grupo Sá. Nele, recuso oficialmente qualquer posição diretiva e declaro que não participarei de alianças familiares baseadas em casamento. Clara leu as primeiras linhas, sentindo o coração disparar. Você abriu mão de tudo? Abri mão do que me mantinha preso, mas ganhei liberdade. E não me arrependo. Se ainda tiver você ao meu lado, vale a pena. Ela o olhou por um momento longo, tentando entender se aquilo era real. O homem diante dela tinha acabado de renunciar ao poder de uma fortuna. Por amor? E então, com o coração cheio, ela o abraçou com força, apertando o rosto contra seu peito. Eu não sei o que vai acontecer, Léo, mas eu estou aqui. Não por causa do seu nome, mas por causa de quem você é. Quando olha para mim como se eu fosse o seu mundo, ele a apertou contra si, como se fosse a âncora dele no meio daquele furacão. E você é, Clara, meu mundo, meu ponto de fuga, minha chance de ser só, Léo. Mas enquanto os dois celebravam sua escolha longe dali, uma tempestade se formava em silêncio. Do outro lado da casa, escondido atrás de uma cortina pesada, Joaquim Sá, o pai de Léo, observava tudo com olhos frios. Ao lado dele, Marina, com um copo de espumante na mão e um sorriso envenenado nos lábios. Então é isso, disse ela. O príncipe encantado quer se perder no mundo da plebeia. Que romântico! Romântico demais, resmungou Joaquim. E perigoso. Se ele pensa que vai destruir tudo o que construí com um discurso de liberdade, está enganado. Marina o fitou com expressão astuta. E o que vai fazer? O que for preciso. E assim, enquanto Léo e Clara celebravam a liberdade conquistada, mal sabiam que estavam prestes a ser jogados no centro de uma guerra silenciosa, onde o amor seria o maior alvo. Quando Clara acordou naquela manhã, o céu estava limpo, mas ela sentia no peito o prenúncio de uma tempestade. O ar estava denso, como se algo invisível a cercasse. Ela sabia que as escolhas de Léo tinham consequências, mas ainda não compreendia a extensão das sombras que o cercavam. No celular havia dezenas de mensagens não lidas, comentários em redes sociais, manchetes em sites de fofoca. Herdeiro rebelde abre mão da fortuna por romance com atendente de confeitaria. Clara Duarte, a moça simples que encantou o Império Sá. Crise no Grupo Sá. Renúncia de Leonardo abala mercados e acende disputa pelo controle familiar. Clara sentiu o estômago revirar. Ela não tinha redes sociais ativas, mas isso não impediu que seu nome se espalhasse. Fotos dela e de Léo na festa estavam em todos os lugares, analisadas por olhos que julgavam sem conhecer. E o pior ainda estava por vir. Ao sair para o trabalho, percebeu olhares diferentes. A vizinha, sempre simpática, evitou o bom dia. O dono da padaria que costumava lhe dar o troco em balinhas apenas assentiu em silêncio. Até sua chefe na confeitaria a chamou para uma conversa. Clara, isso tudo está afetando a loja. Temos clientes comentando, jornalistas ligando. Não é que eu ache errado, mas talvez seja bom você se afastar por uns dias, até as coisas acalmarem.
Ela sentiu a garganta fechar. Sabia que não havia maldade nas palavras da chefe, mas também sabia o que aquilo significava. Ela estava sendo silenciada, apagada, empurrada de volta para a sombra. Voltou para casa com os olhos marejados. Ao chegar, encontrou um envelope embaixo da porta, sem remetente. Apenas o nome dela em letras firmes. Dentro havia uma foto. Era Léo, com Marina. A imagem era clara. Os dois entrando juntos em um prédio empresarial, lado a lado, sorrindo. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Alguns amores não são feitos para durar, Clara. Seja sensata. Saia de cena. O chão sumiu. Clara sentiu a respiração faltar. As mãos tremiam. As dúvidas gritaram dentro dela. Será que Léo tinha voltado atrás? Será que tudo aquilo fora só um jogo? Ela tentou ligar para ele. 2 vezes, 3, sem resposta. As horas passaram arrastadas. No fim da tarde, decidiu ir até o chalé. Precisava encarar a verdade de frente, antes que enlouquecesse com suposições. Ao chegar, encontrou Léo sozinho, debruçado sobre a bancada da cozinha. Ao vê-la, correu até ela com os olhos preocupados. Clara, estava tentando falar com você o dia inteiro. Eu também liguei. Você não atendeu. Meu celular caiu na piscina. Marina veio me provocar no escritório do conselho. Foi uma armadilha, Clara. Ela sabia que estávamos sendo fotografados. Está tudo na mídia, eu sei. Ela tirou a foto do envelope e mostrou a ele. Isso não é só exposição. Isso é ameaça. Léo pegou a imagem, amassando-a com raiva. Meu pai, isso tem o dedo dele. Ele quer que você desista e está disposto a tudo para te afastar. E o que vamos fazer, Léo? Eu perdi meu emprego. Estou sendo julgada por todo mundo. A imprensa me trata como se fosse uma interesseira qualquer. Eu não nasci para viver nesse ringue. Eu não tenho armadura para isso. Ele se aproximou, segurando o rosto dela com delicadeza. Eu também estou perdendo tudo. Mas você é a única coisa que eu não vou perder. Me escuta, eles querem que você vá embora, porque sabem que você é minha força, mas você também é forte, muito mais do que imagina. Eu não sei se aguento. Então eu te ajudo a aguentar. Me deixa ser seu escudo. Me deixa te proteger como você me salvou naquele dia na rua. Os olhos dela estavam marejados, mas algo dentro de si queimava como fogo. Ela não tinha escolhido essa guerra, mas agora que estava no centro dela, recusar a batalha seria recusar quem ela havia se tornado. Me promete uma coisa, Léo. Tudo o que quiser. Promete que não vai me proteger demais. Eu não quero ser poupada. Eu quero estar do seu lado de verdade até quando doer. Léo encostou a testa na dela. Eu prometo. E te juro, a dor vai valer a pena quando isso tudo acabar. Porque quando acabar, eu vou olhar para você e dizer, nós vencemos. Naquela noite, Léo tomou uma decisão inesperada. Ele convocou uma coletiva de imprensa no salão do antigo grupo empresarial. A imprensa inteira apareceu, esperando um discurso sobre renúncia, escândalo ou reconciliação com a família. Mas ele os surpreendeu. Vestindo uma camisa azul simples, sem paletó ou gravata, ele subiu ao púlpito e encarou os holofotes. Boa noite. Hoje eu vim aqui para falar como Leonardo e não como herdeiro de nada. As câmeras gravavam tudo. Clara, escondida entre os presentes, observava de um canto com o coração na garganta. Eu abri mão da diretoria da minha família. Recusei um casamento arranjado e fui chamado de irresponsável, ingênuo e fraco por isso. Mas o que ninguém entendeu é que eu tomei essas decisões porque pela primeira vez na vida fiz algo com o coração. O nome dela é Clara Duarte. Ela me salvou sem saber quem eu era. Ela não quis minha fortuna, não quis holofotes, não quis nada além de me ver bem. E por isso ela foi atacada, humilhada e perseguida. Léo fez uma pausa. Respirou fundo. Hoje eu quero que o mundo saiba. Se eu tiver que construir tudo do zero, com as próprias mãos, eu farei. Desde que seja ao lado dela.
As palavras repercutiram como uma explosão silenciosa. Os rostos ao redor demonstravam surpresa, respeito e emoção. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Nunca, em toda a sua vida, alguém havia defendido seu nome daquela forma. Não diante do mundo. Não com tanto amor. Depois da coletiva, ela o encontrou nos bastidores. Não disse nada. Apenas o abraçou com toda a força que tinha. Eu te amo, disse ele, pela primeira vez, no meio do silêncio. Eu te amo e não tenho medo. Ela sorriu, com os olhos cheios d'água. Então agora somos dois sem medo, e se beijaram ali, no meio do caos, sem se importarem com quem via, porque o amor deles já não precisava mais se esconder. Mas do outro lado da cidade, em um escritório escuro e silencioso, Joaquim Sá assistia à coletiva com os punhos cerrados. Eles acham que venceram, murmurou. Mal sabem que o jogo está apenas começando. Os dias que seguiram a coletiva de Léo foram intensos. A internet explodiu. O discurso dele viralizou. Nas redes sociais, milhares de mensagens apoiando o casal surgiram de todas as partes do país. Clara, antes anônima, passou a ser chamada de a garota que venceu o sistema, a mulher que ensinou o herdeiro a amar, a prova viva de que o amor simples ainda existe. Mas não foram apenas flores. A família de Léo entrou com um processo formal para bloqueá-lo de qualquer acesso ao patrimônio da Holding Sá. Alegaram instabilidade emocional e conduta pública irresponsável. Queriam descredibilizar tudo o que ele havia construído em sua reputação. Mesmo assim, Léo não recuou. Durante os primeiros dias, ele e Clara viveram com o mínimo. Mudaram-se para um pequeno apartamento de 2 cômodos, alugado no centro da cidade. Clara voltou a fazer bolos sob encomenda para amigos e conhecidos. Léo, que nunca havia preenchido um currículo na vida, arranjou um trabalho como consultor de marketing em uma pequena startup, usando um nome simplificado, Leonardo Duarte. Você está mesmo disposto a viver sem o sobrenome Sá? Perguntou Clara certa noite, enquanto lavavam a louça juntos, rindo com a espuma escorrendo pelos cotovelos. Eu estou disposto a viver com você. O resto é ruído. Ela o abraçou pelas costas, repousando a cabeça em seu ombro. E eu? Nunca tive nada, até você. Agora tenho tudo. O tempo passou. 6 meses depois, uma carta chegou. Sem remetente, apenas com o brasão da família Sá gravado em relevo. Léo hesitou antes de abrir, mas Clara segurou sua mão, encorajando. Dentro, uma convocação formal. Joaquim Sá estava internado. Um problema cardíaco grave. E havia pedido para vê-lo. Você vai? Perguntou ela. Eu não sei. Ele me destruiu, Clara. Tentou destruir você. Mas ainda é seu pai. E às vezes, perdoar é o que mais liberta. Léo olhou para ela com carinho e no dia seguinte foi ao hospital. O quarto era silencioso, branco, dominado por máquinas e pelo leve som contínuo dos monitores cardíacos. Joaquim estava magro, com os olhos fundos, mas ainda conservava a expressão de orgulho ferido que sempre carregara. Então você veio, disse com voz rouca. Vim, porque sou melhor do que você foi comigo, respondeu Léo com calma. Joaquim riu, um som fraco e amargo. Ela mudou você. Não, ela me revelou. Sempre fui assim, só não sabia. E o que vai fazer agora? Viver com ela e vender bolos pela cidade? Se for com ela, sim. E se for isso que me der paz, vale mais do que tudo o que você construiu com medo e controle. O pai ficou em silêncio por longos segundos. Você está certo, eu perdi tudo. Mas o que mais me doeu foi perder o filho que nunca consegui entender. Léo sentiu um nó na garganta. Aproximou-se da cama e tocou no braço do pai pela primeira vez em anos. Eu não vim para dizer que você perdeu. Vim para dizer que ainda pode ganhar, se deixar o amor entrar.
Joaquim fechou os olhos, como se aquelas palavras tivessem limpado algum espaço escuro dentro dele. Quando Léo saiu do hospital, olhou para o céu e respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que o passado havia deixado de doer. Nas semanas seguintes, algo inesperado aconteceu. Os funcionários do Grupo Sá, de todos os setores, das fábricas aos escritórios, começaram uma movimentação espontânea. Criaram um abaixo-assinado online, com mais de 100 mil assinaturas, pedindo que Léo fosse reintegrado à empresa como embaixador social. Eles querem você, Léo, disse Clara mostrando o site. Querem o homem que teve coragem de romper o ciclo. Léo sorriu, mas balançou a cabeça. Não quero voltar para a sala de vidro. Quero criar algo meu, algo que ajude de verdade. E assim nasceu o projeto Raízes de Amor, uma ONG voltada para dar oportunidade a pessoas em situação de rua, oferecendo capacitação, acolhimento e emprego. O primeiro projeto da ONG, uma padaria-escola no bairro onde Clara crescera. Lá, ela ensinava a fazer bolos e doces, como os que fazia com ex-avó. Léo administrava os contratos, as redes e os investimentos recebidos de pequenos empresários que queriam apoiar a causa. Agora sim você é um herdeiro, disse ela certa manhã, vendo-o ajudar um ex-morador de rua a organizar o caixa. Mas de coisas que ninguém pode tirar. Ele a puxou pela cintura, sujando o avental dela de farinha, e sussurrou: "Sou o herdeiro do seu amor. E isso é o que mais vale." Um ano depois, sob as luzes douradas do pôr do sol, Clara caminhava por um jardim florido de girassóis com um vestido branco simples e pés descalços. O cabelo solto dançava com o vento, e o sorriso no rosto era o de quem finalmente tinha encontrado paz. Léo a esperava debaixo de uma árvore, vestido de linho cru, com os olhos brilhando como da primeira vez em que ela o salvou sem saber quem ele era. Diante de amigos, funcionários da ONG, crianças que ajudaram a resgatar e pessoas que aprenderam a amar por causa do exemplo deles, eles trocaram votos simples, escritos à mão. Você me ensinou a amar sem medo, a ser leve sem ser fraco, a escolher o que importa. E você me ensinou que amor de verdade não precisa de palácios, só de coragem. Hoje, eu escolho ser sua, todos os dias. Ao final da cerimônia, o beijo veio carregado de tudo o que viveram. Era o beijo de quem havia atravessado o fogo e saído mais forte. 3 meses depois, Clara apareceu na cozinha segurando um pequeno envelope branco e os olhos brilhando. Léo, acho que a gente vai ter que aprender a fazer bolo dobrado. Ele arregalou os olhos. Tá dizendo que... Ela assentiu, com lágrimas no canto dos olhos. Gêmeos. Ele a pegou no colo e girou com ela no meio da sala, rindo, chorando, agradecendo a vida, porque afinal ela o salvou quando ele estava perdido. E agora juntos haviam construído um lar onde só existia o que nenhum império podia comprar: amor, verdade e propósito.